Essa é uma idade da perda de um filho muito, muito doída. 7 anos que ele 12. disse? 12. 12, por exemplo, a idade do Mateus. Nossa. Imagina. 7 é tipo... Larinha. Larinha e Heitor. É um cacete. É pesado. Imagina um negócio desse com Teteus, com Mateus. Arrebentaria. Tiago, a Juliana, a Lara, eu, a Adriana, os avós todos. Ia ser um cacete. Porque tudo que você tem ainda é pureza. Tudo que você tem ainda é tudo a respeito daquela criança. Está tudo aberto. Então a dor desse horizonte pleno que uma criança, vamos supor, entre 7 e 12 anos carrega, gera um arrancamento do próprio mundo de dentro do coração paterno. Então é uma dor horrível, indizível. Por exemplo, eu tive um filhinho que faleceu no dia que nasceu. Doeu? Doeu. Mas não deu tempo de gerar uma história. Como eu não sou um narcisista genético que cultua cada coisa que saiu de mim como se fosse um advento para o mundo, eu chorei, senti, sepultei, agradeci a Deus por aquela passagenzinha daquele cometinha lindo e prossegui. Agora, quando você tem um filho, meu segundo filho, com 22 anos, e você já tem 22 anos de vida e de história, e no caso dele, no início, até os 4 anos de idade, foi uma história de muita dor. Não tinha nada acontecendo fisicamente com ele, mas psicologicamente ele carregava uma dor. E eu sabia qual era a dor dele e carregava aquela dor comigo. Quando ele fez entre 5 e 7, mudamos para a Califórnia e ele deu uma desabrochada e ele viveu como um flamboyant. Muito tempo, numa alegria enorme, até mais ou menos os 16, 17, nessa virada da adolescência, ele começou a... Tudo que não tinha sido resolvido entre o nascimento e os 4, 5 anos, e que foi superado pelas efervescências da vida exterior e pelo amor que ele recebia, precisava de uma solução para ele. E voltou como molestamento. Até mais ou menos que quando ele entendeu a realidade, a verdade lhe foi dita e ele se libertou. E a libertação começou a crescer na mente dele e ele voltou a respirar com alegria libertado. E morreu. Agora, eu assisti muitas vezes, entre os 16 e os 18 anos, 19 anos, quantas vezes ele sentou na minha frente, na Rua Barata Ribeiro, enquanto eu escrevia esse portal, com milhares de respostas, das quais ele participou, ouviu, enquanto eu respondia, eu li para ele depois a resposta. Quantas vezes eu ouvi dizer, pai, eu não gosto da existência. O que eu vejo no mundo me desagrada inteiramente. Eu não queria ficar aqui para sempre. Uma vez eu ouvi chorando lágrimas quentes e longas e densas, dizendo, pede a Jesus para ele não me dar uma vida longa, porque eu quero partir. Os meus olhos não gostam da existência como ela é.
Então, quando depois de se recuperar, começar a respirar, a ter a alegria de percepções novas sobre Deus e o Evangelho na vida dele, o Senhor o levou, a dor que me deu foi indescritível, ao mesmo tempo parecia uma oração respondida. Parecia uma oração respondida. As minhas melhores memórias sobre todas as alegrias dele não eram para comparar com aquela oração adulta que eu ouvi 3 anos antes da partida dele, dizendo: pede para Jesus me levar, não me deixar muito tempo aqui. Pede para ele que, se você for, quando você for, para ele me levar um pouco antes ou logo depois. Eu não queria ficar aqui sem você. Você me dá um alento. E eu sei que eu não iria ficar. Eu sei que está tudo certo. Então, por mais doído que isso seja, isso já traz. É uma dor que chega para quem ama de verdade e crê na eternidade. É uma dor que já chega consolada e doce. Agora, para um pai que tem um filho de 12 anos que não disse ainda ao que veio, tudo o que ele expressou foi a alegria da infância e do iniciozinho da puberdade, parte. Você não tem nem como avaliar o significado de nada, fica só aquela certeza imensa de que um dos tesouros da sua alegria foi levado de você até que você chegue na eternidade. Agora, se você não tem nem esse até que, aí perdeu, não é, filho? Aí perdeu. Porque quando a gente tem esse até que eu chegue na eternidade, isso muda tudo. É como alguém que, tendo que fazer uma escolha de Sofia entre a sobrevivência de um filho que vai ser criado de 12 anos em diante para o resto da vida longe da gente, mas vai ser feliz. Ou vai ficar com a gente para sempre, mas vai ser muito infeliz. Quem ama diz: longe dos meus olhos, nunca do meu coração, mas viva bem e seja feliz. Quem ama. Agora imagina aquele que crê na eternidade, na vida eterna, na glória de Deus, no significado de todas as coisas, daquilo que tragou a morte, daquilo que dá sentido à vida, que é a vida eterna em Cristo. Se você tem essa esperança, então o sofrimento é muito menor. A dor é sempre igual, mas o sofrimento é sanfonável. O não saber lidar com a morte é a coisa mais estúpida da vida. Porque todos nós temos que lidar com a morte, a dos outros e a nossa. E é a coisa que todo mundo evita conversar. Eu vejo, quando o assunto morte é puxado em qualquer lugar, todo mundo vai mudando de assunto. Ou quando alguém pergunta por alguém teu que partiu, eles esperam que você seja sucinto. Que você só diga: não, está tudo bem, graças a Deus. Como o pessoal diz aí, é vida que segue. Sim. Que você responda com chavão. Porque se você falar de alguma outra condição, circunstância que envolveu aquilo ali, na mesma hora começa todo mundo a mudar de assunto, porque todo mundo tem medo de aprender a viver para morrer. Medo de aprender a morrer enquanto vive. Que é uma das grandes sabedorias, é lidar com o inevitável. Com a única certeza. Olha bem aqui para mim, cara, eu não sei quando, mas pode ter certeza que será. Se vocês todos estiverem vivos, vai chegar um dia que a Adriana vai chamar vocês todos para velarem o meu corpo aqui ou em algum lugar, mas vai ser. E daí? Foi assim com todo mundo. Por que eu não trataria daquilo que é completamente certo? E que constitui uma das fobias que mais atrapalham o viver.
e a liberdade de viver, de amar, de fazer, de pensar, porque enquanto você exclui uma dimensão tão importante da vida, da sua referência reflexiva para existir, você está fazendo um aleijão de algo que não é uma possibilidade, nem uma premissa razoável, é um fato estabelecido. Se eu penso na vida sem incluir fatos estabelecidos como a morte, eu já não enxergo bem a existência, ou praticamente não a enxergo. De modo que é uma questão epistemológica incluir a morte no meu olhar. E Jesus, a chave hermenêutica, ensina a gente a fazer isso. Olha que lindo.